Seja bem-vindo a mais um vídeo daqui do Fundamental, né? Esse canal que o objetivo você já deve ter percebido, se não, tá chegando pela primeira vez, tudo bem? Me chamo Pablo Ricardo e o foco é sempre trazer o fundamental, o básico sobre política, geopolítica, tá? História também, tudo que conecte geografia, tudo que faça conexão com a geopolítica. E vamos falar agora sobre socialismo democrático. O que é que vem a ser isso? Só para contextualizar. Pablo, eu tenho dúvidas sobre o que é ser de esquerda, o que é ser de direita, coisas mais básicas ainda. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá bom? Para deixar claro. No final eu vou deixar algumas sugestões de vídeo para você, caso queira assistir, tá bom? Então depois vem aqui no canal e dá uma maratonada e tem muita coisa legal. Mas o que é o socialismo democrático? Ele é uma, como eu trouxe aqui nesse breve resumo, seria uma versão democrática do que seria o comunismo, do que seria o socialismo, tá? É uma corrente política, foi e é uma corrente política e econômica, e os ideais, tá, socialistas estão juntos com os ideais de democracia. Diferentemente do comunismo, que não há esse processo, há uma coisa mais profunda, mais de radicalismo no sentido de não ter uma democracia no processo. Aqui já nós temos esse processo de democracia, sim, ao longo da história, né? Foi correndo em paralelo com o comunismo, basicamente isso que eu posso chegar à conclusão, né? E é uma forma que muitos países europeus começaram a adotar no século XX, enfim, no próprio América do Sul também, o Brasil teve um certo pensamento social-democrático, e tem alguns pontos chaves aqui centrais do socialismo democrático, que é uma economia mista, que o objetivo, o mercado continua a existir, tá? Mas o Estado regula setores estratégicos e promove justiça social. Então, por exemplo, o mercado existe, né? O pessoal pode comercializar, negociar. No comunismo mais essencial, não, né? O Estado regula os setores estratégicos. Então, por exemplo, energia, comunicação, transporte, exemplo, né? Há uma regulação mais forte e estratégica por parte do Estado, e há uma promoção de justiça social, exemplo, saúde, educação, questão das terras também, da agricultura, né, de dividir de forma igual ou igualitária, na medida do possível. Então, isso são conceitos de economia mista. E envolve mais conceitos complexos, mas que nesse vídeo não daria para se tratar disso, que depois, em outro momento, eu posso tratar só sobre economia mista, tá? É bem profundo, por sinal, é bem completo e complexo. Democracia política. No socialismo democrático, há eleições livres, multipartidarismo e liberdade de expressão. Por exemplo, você pega a China atual, é um único partido, não existe as eleições livres, não existe isso de multipartidarismo, tá? Existem alguns países que buscam algo parecido com isso. É uma democracia disfarçada de comunismo, né? De praticamente um partido só. É uma eleição livre, mas que é fraudada, né? Nós tivemos isso muito, por exemplo, no caso na Venezuela, problemas na Venezuela, problemas em Cuba, né? De denúncias. Alguns países sofrem alguns tipos de denúncia desse tipo. Direitos sociais garantidos, né? Eu terminei meio que misturando um pouquinho com a economia mista. Então, direitos sociais, que inclusive, se você pega a Constituição do Brasil de 1988, ela é quase que totalmente um socialismo democrático, tá? Em sua essência, ela tem muito conceitos de social democrático: saúde, educação, moradia, trabalho, como direitos universais, e é o que prega exatamente, como eu falei, a Constituição do Brasil de 88. Reforma em vez de revolução. Então, no lugar de ter uma revolução, de fato, a busca é por reformas, mudanças estruturais, por meio, por exemplo, da política, por meio do parlamento, por meio dos sindicatos, mobilização popular.
é um processo diferente. As reformas é que vão garantir. A reforma do tributário, reforma, até a reforma agrária, por exemplo. Todas as reformas vão entrar nesse processo aqui. É mais, entre aspas, democrático o processo. E desigualdade como problema central. A busca é reduzir as desigualdades sem eliminar totalmente a propriedade privada. Tá? A propriedade privada, lá no conceito inicial lá de economia mista, né? Como o mercado ele existe até certo, o livre mercado existe até certo ponto, então a propriedade privada precisa prevalecer, porque senão, se a propriedade privada não prevalecesse, a economia não teria essa condição mista, tá? Então existe um processo de socialismo democrático. E aí quem foi que, assim, uma pessoa muito famosa que trouxe o conceito do socialismo democrático foi Rosa Luxemburgo, intelectual marxista, militante revolucionária alemã, nascida na Polônia e que se destacou exatamente por criticar o autoritarismo do bolchevismo, o exagero. Tá? Mesmo ela apoiando a Revolução Russa, ela dizia que o bolchevismo deveria ser mais brando, né, em algumas políticas, em algumas questões. Ela defendia a liberdade política como essencial ou como essência básica do socialismo. E ação ditas espontâneas. Essa parte, terceiro item é meio difícil acontecer, né, na prática. A ação espontânea das massas era mais importante do que o controle rígido do partido. O que é que terminou ocorrendo em alguns casos? Não teve o controle rígido do partido, mas as ações não foram espontâneas da massa, houve interferência, e que depois terminou gerando controle rígido. Quando você começa a controlar as massas, não deixa isso acontecer de forma espontânea, e aí vai, inevitavelmente, você passa a ter a etapa seguinte, que é o controle rígido. Ela foi morta, né? Teve alguns eventos mais radicais e terminou sendo morta. Ela tem uma frase bem famosa que era: a liberdade é sempre a liberdade dos que pensam diferente. E aí vem uma versão nova de socialismo democrático, e aí surge uma roupagem um pouquinho mudada de nada, né? Chamada social-democracia na Europa. Daqui a pouco eu vou trazer datas, tá? Calma aí. E que na social-democracia, o movimento derivado do socialismo democrático, né, já é uma vertente, que aceita o sistema capitalista, porque no socialista democrático, não ainda acreditava-se no conceito socialismo mesmo. É tanto que mudou-se o termo socialista e mudou para social. Que aí agora eles acreditam que o sistema tem que ser capitalista, mas não capitalista animal, selvagem, humanizado. Políticas públicas, tá? Esse mote foi muito forte na Europa pós Segunda Guerra Mundial. Suécia, Noruega, Alemanha, França adotaram este modelo do chamado social-democrata. E aí, o que acontece? No caso, na Europa, tá? Altos impostos para financiar serviços públicos universais. Inclusive, tem muitas críticas, em alguns casos, pelo excesso de imposto. Fortes direitos trabalhistas e previdencial social amplo. Previdência social bem forte, né? Questão de aposentadoria e tudo mais. Educação e saúde pública de qualidade. Liberdade econômica com responsabilidade social. Mas o que que acontece? Existem algumas críticas do social-democrata original mesmo, que é devido à alta taxa de imposto, a liberdade econômica para quem para quem tenta se virar sozinho, digamos assim, né? Não funciona tão bem. Então, se você quer ser empreendedor, as altas taxas, os altos impostos vão dificultar esse fato específico seu, tá? Então, é um problema que existe uma certa crítica a esse conceito. Eu até separei aqui, ó, de forma simplista, o comunismo clássico. Então, eu tenho que diminuir um pouquinho de nada aqui para caber tudo.
Ainda vai mais um pouquinho. Deixa eu só diminuir mais um pouquinho. Pronto, vai ficar pequeno, mas dá pra ler. O comunismo clássico, a propriedade era coletiva e estatal. O socialismo democrático é misto, com presença estatal. No social-democrata, que é o pós-Segunda Guerra Mundial, que foi é privada a propriedade de meio de produção. Privada, só que com forte regulação. Não pode tudo. No comunismo, não é o conceito democrático como conhecemos, tá? Eleições e tal. A forma de transição através das revoluções. O socialismo democrático, a democracia e a forma de transição, de mudanças ocorrem através de reformas políticas. E no social democrático tem democracia, evidentemente o nome já traz isso, e a forma de transição, de mudanças mais radicais ocorrem através da consolidação via instituições. As instituições é que fazem um papel de mudança. Então, por exemplo, instituição responsável pela saúde, a instituição responsável pelo... Enfim, cada instituição é que tem o seu papel de fazer uma transição, uma mudança. Já nos demais, né, ocorrendo de formas distintas, diferentes. Em termos de linha do tempo, só para facilitar aqui, é uma coisa que eu gosto muito quando eu estou estudando, né? Como foi que começou? Anos 1870, 1890, que surgiu social-democracia. Já existia na Europa, e ela é uma vertente moderada do marxismo, tá? Existia o pessoal que estava gostando dos ideais de Marx, do conceito comunista, mas não tal qual, era mais dessa forma mais radical. E aí, a partir disso, vão surgindo novos partidos que vão influenciando até, que foram influenciados por Marx, mas que eram de forma legalizada, já que acredita-se, inclusive, que foi uma forma dos comunistas se disfarçarem sendo democráticos. Tá? Existe até essa teoria de que como o comunismo passou a ser considerado como criminoso, um ato criminoso ser comunista em várias partes do mundo, então uma forma branda, que é o social-democracia, seria uma forma de conseguir estar no poder de forma legítima. Tá? É o caso do Partido Social Democrata Alemão, de 1875, que tornou-se um dos primeiros partidos socialistas do mundo. Tá? E aí, no início do século XX, vem Rosa Luxemburgo, que eu comentei, dentro desse mesmo partido alemão, né, terminou sendo morta. Divisão entre reformistas e revolucionários, por conta da Revolução de 17, russa. Muitos socialistas se dividiram entre apoiar o modelo bolchevique ou buscar um caminho democrático. É o caso de Rosa Luxemburgo, que buscou uma versão mais democrática. E em 19, Rosa Luxemburgo foi assassinada durante uma tentativa de revolução socialista na Alemanha, tá? Então, em 19 foi assassinada, né? No final, após já a Primeira Guerra Mundial. Então aí chega os anos 20 e 30, vai crescendo na Europa esses ideais. Existe uma séria discussão que eu não vou entrar no mérito agora, porque cabe um vídeo gigante aqui, que é essa questão do quanto o fascismo e o nazismo bebeu dessa água social-democrática. Porque bebeu sim, tá? Alguns críticos dizem que não, outros dizem que sim, sim. Principalmente via República, na época da Tchecoslováquia, né? Via Tchecoslováquia teve um partido lá tcheco, social-democrata, que vários indivíduos, principalmente nazistas, estavam presentes. O próprio Hitler, há uma aproximação com esses conceitos. E aí, assim, cabe um vídeo só falando sobre a discussão se fascismo e nazismo era, de fato, era ou é de esquerda ou de direita. Como é que seria isso? Um outro vídeo depois eu vou tentar esmiuçar aqui e ver se eu chego a alguma conclusão, tá? Nesse vídeo. E aí vem após Segunda Guerra Mundial, que aí surge o conceito mais social-democrata, mais brando, né? Que criando-se o famoso estados de bem-estar social,
a busca de saúde públicas e de educação também pública, uma previdência robusta, já que o pessoal começou a se preocupar exatamente com isso, o pessoal começou a viver um pouco mais, né, com menos guerras, intervalos entre guerras maior, melhor dizendo. Então a população começou a envelhecer. Porque até então não tinha uma preocupação tão grande, porque o pessoal morria muito, muito jovem nas batalhas, os homens principalmente, né? E a formação de sindicatos muito forte, isso principalmente movimentos na Suécia, Noruega, Dinamarca e Alemanha, passou a ser referência desse conceito social-democrata, tá? E de 1980 aos anos 2000, começo dos anos 2000, muitos partidos social-democratas passam por reformas internas, vão atingindo caminhos mais moderados, tá? Alguns até criticam que nem de esquerda exatamente passam a ser algo do centro-esquerda. Tem o caso mais famoso, Schröder na Alemanha, né? Gerhard Schröder na Alemanha e Tony Blair no Reino Unido são os casos mais famosos, que tem uma economia de mercado mais liberal, enfim. E hoje há uma análise que pode se concluir que a social-democracia segue presente. É uma luta muito forte com esse pessoal, porque há um crescimento da extrema-direita, por exemplo, na Alemanha mesmo, há um crescimento bem forte. Tá? No caso, se você pega Brasil, você pega Estados Unidos, há um processo social-democrata, né, um pouco leve, até em alguns partidos, e assim, nessa década atual, ela perdeu um pouco de sentido, tá? Você pega no Brasil essa história de centrão, de ser do centrão. Existe um centrão, tanto o pessoal mais à direita como à esquerda. Então perdeu-se muito o sentido de partido. No caso do Brasil, por exemplo, todo aquele conceito, se é feito antigamente PFL, que depois virou Democratas, hoje em dia tem outro partido agora, né? Se você pega o antigo PFL, você sabia que eram ideais de direita ou centro-direita. Se você pegasse o próprio PSDB, do pessoal dizer que era de direita, mas é centro-esquerda, o social-democrata, PDT, PSB, são partidos que tinham visões socialistas, mas democratas. Até mesmo o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB tinha essas características também de esquerda, o próprio PT. Então, o Brasil, por exemplo, de uma forma geral, a maioria passou a ser ou de esquerda ou centro-esquerda. E, evidentemente, surgiram mais radicais à esquerda, como o caso do PCO, enfim. Mas há uma pressão por respostas mais fortes à crise atual, a crise climática, né? Alguns dizem, tentam, lá na Europa, né? Existe uma série de discussão quanto a isso, mas o fato é que na Europa eles têm muito, é bem complexo lá. Então, basicamente, se você pega o comunismo de Lenin e o socialismo democrático, acesso ao poder no comunismo era revolução armada, o socialismo democrático, eleições e parlamento, a democracia era partido único, repressão, socialismo, pluralismo e político, a economia, estatização total, no socialismo democrático, economia mista, liberdades individuais severamente limitadas, socialismo democrático preservadas, e assim vai, né? Então, existe E aí perceba que, à medida em que surgiu todo esse movimento de esquerda pelo mundo, houve um equilíbrio, né? Socialismo democrático, só que também, à medida que surgiu ideais mais radicais do comunismo, passou a existir o inverso também, ideais mais à direita. E esse assunto para um outro vídeo. O que foi que aconteceu? Formou direita, existe o centro de direita. Quem são eles? Quais são os ideais deles? Isso cabe em um outro vídeo que em breve você vai ver. Por aqui pode ser até que eu já tenha gravado. De qualquer forma, eu vou deixar disponível aqui no card 2 vídeos para você assistir, caso você se interesse aqui no final, sobre
Fundamentos. O que é que você achou do vídeo? Diz aí para mim. Conhecia o socialismo democrático, a social-democracia? Deixa nos comentários que eu quero saber mais. Inclusive, dê sugestão de vídeo. Os fundamentos, o que é que você poderia... Olha, traz tal tema, Pablo. Diz aí. Vou deixar aqui o vídeo para você assistir a seguir.